Olá a todos, bem, hoje vamos falar sobre a relação entre os traumas e a ansiedade. Qual é a influência dos traumas de aspectos vividos de forma significativa que impactaram emocionalmente alguém com uma pessoa que desenvolve ansiedade em alto grau, isso acaba influenciando a sua vida. Então vamos ver a relação e o que pode ser feito para solucionar essa conexão entre trauma e ansiedade. Vamos falar um pouquinho então sobre essa relação do trauma com a ansiedade. É claro que a ansiedade ela tem outras origens além do trauma, mas nós vamos nos concentrar nesta relação desse evento impactante com o surgimento ou a alimentação desta característica, né, dessa característica de comportamento chamado ansiedade. Mas antes, não esquece de curtir o canal, aí, curtir o vídeo, de se inscrever no canal se não está inscrito, ativar notificações e compartilhar o vídeo. Tá muito importante a sua inscrição, o seu compartilhamento com outras pessoas, com outros grupos, para que o objetivo do canal, que é passar informação com relação às questões emocionais, seja atingido. Então vamos lá, vamos falar sobre a relação de trauma com ansiedade. Eu fiz um vídeo anterior falando um pouco da questão relacionada aos traumas. No final do vídeo eu vou postar lá o vídeo, o link, né, do vídeo para vocês darem uma olhada nele. Então dá para se perceber que o trauma é um evento muito impactante na psique humana, principalmente quando ele acontece na infância, onde o indivíduo é extremamente vulnerável e depende emocionalmente, fisicamente, emocionalmente de outras pessoas, de outros indivíduos. Então, quando há acontecimentos que contradizem a sua expectativa emocional ao trauma, e esse trauma é uma ferida que se forma. Qual é a relação do trauma com a ansiedade? Então, a ansiedade é uma construção emocional do que pode acontecer, uma construção emocional do futuro. Essa construção emocional é, de certa forma, um fator positivo porque nos prepara para os eventos. Então, se eu sei que uma coisa vai acontecer e ela tem um certo risco, uma certa importância, eu posso me preparar para ele. A questão tem a ver com a intensidade e a durabilidade dessa sensação. Então, se ela é muito intensa, muito contínua, ela demonstra que esta reação, que deveria ser segura, ela está agindo de uma forma patológica em mim. Então, sim, todo mundo sem ansiedade e, como eu falei de certa forma, a ansiedade ela é benéfica ao preparar o indivíduo para situações. Agora, quando ela é muito forte, muito contínua, ela acaba tendo um impacto não desejado no indivíduo. Então, qual é a relação entre o trauma e a ansiedade? O trauma, ele é uma marca que constrói na nossa cabeça uma percepção de realidade conturbada, de realidade, vamos dizer assim, alternativa. Por que eu estou falando isso? Porque o trauma passa a ideia para o indivíduo que aquela relação, aquele momento, ele se transformará em todos os momentos que eu vou viver. Então, se eu vivo na infância uma relação afetiva com meus pais, de inviabilidade emocional, de assédio moral, de assédio físico, eu acabo criando na minha cabeça, e por isso é o trauma, porque é uma ferida, ela não se cura, tem que fazer um tratamento para isso. Eu crio na minha cabeça que todas as minhas relações, elas vão acontecer da mesma forma. E aí qual é a relação com a ansiedade? Se eu tenho essa ideia de relação
fixada na minha cabeça de que todas serão assim, toda vez que eu for me relacionar com alguém, a ansiedade ela virá forte e contínua, porque eu sempre ficarei na expectativa, sempre ficarei tenso, achando que tudo que aconteceu comigo vai acontecer novamente. Então, esse trauma gera uma ansiedade muito forte, muito contínua no indivíduo, fazendo ele construir previsões que não são realistas. Então, o trauma também tem a ver com a construção irreal de uma possibilidade futura. Mas por quê? Porque a base dessa construção irreal, contínua, forte, a base está no trauma, nessa formação emocional, e essa base faz com que eu construa todas as expectativas que causam minha ansiedade. Então, a ansiedade ela pode ter origem nas relações, ela pode ter origem como eu sou caracterizado pelas pessoas no passado, se eu sou estimulado, se eu sou desestimulado. Então, por exemplo, eu sou desestimulado, a minha autoestima é destruída nessa fase, foi destruída nessa fase. É claro que quando eu for participar de um concurso, participar de uma competição, participar de alguma coisa que vai avaliar a minha capacidade, é claro que eu vou ficar extremamente ansioso. Por quê? Porque o trauma da minha desconstrução, da desconstrução da minha autoestima, ele vai achar que quando eu for avaliado, eu vou receber a mesma avaliação do que eu tive no passado, de incompetência, o que falaram para mim, que eu não servia para nada. Então o trauma, ele tem uma ligação muito forte com a ansiedade. E qual é essa ligação? É uma ideia construída na cabeça do indivíduo de que aquele fato, aquele momento, aquela relação, ela vai se perpetuar, vai se repetir de forma contínua na minha vida. E como eu não gostei, como eu senti um impacto muito negativo, para que eu querendo evitar esse impacto negativo, a minha ansiedade, que é essa defesa do corpo para um risco futuro, ela se manifesta, ela cresce, ela fica contínua. Então a relação entre trauma e ansiedade tem a ver na construção dessa ideia que se perpetua na minha cabeça. E como faz para você resolver a questão da ansiedade relacionada ao trauma? Existem dois pontos, né? A ansiedade, ela causa questões físicas, né? Todo mundo que sentiu ansiedade fala assim, cara, eu tenho uma sensação que eu vou morrer, uma angústia, meu coração começa a bater forte. Todas essas reações físicas são reações do corpo se preparando naturalmente para um risco iminente. Só que esse risco ele não existe, é um risco criado pela minha cabeça. Mas o corpo ele responde. Então é claro que se a pessoa está passando por crise de ansiedade, momentos difíceis com relação a esses sintomas, ela tem que se medicar para ter estabilizar a reação do corpo com relação a essas coisas. E outra coisa que é fundamental, ela tem que fazer um acompanhamento com o psicólogo para entender qual é a origem dessa ansiedade, buscar lá no trauma passado, como isso aconteceu, porque ela fica perpetuando essa ideia na cabeça dela que gera ansiedade, e ao solucionar a questão do trauma, ao entender que o trauma tem a ver com um acontecimento específico, localizado no momento da sua vida, e colocar e deixá-lo nesse momento, nesse lugar, e seguir em frente com a sua vida, criando novas relações, ela vai desconectar a reação com a origem, e aí ela não vai sentir mais essa ansiedade quando estiver se relacionando com alguém, quando tiver que fazer alguma tarefa. Por exemplo, só para a gente fechar, acontece muito isso com criança, né? Quando a criança ela tem o pai ou a mãe, né, que os pais são separados, fala assim, olha, eu vou te visitar no final de semana. Ela fica esperando, e aquilo ele não aparece, aquilo não acontece. Isso causa numa criança, né, a expectativa de ver o pai ou a mãe
um trauma emocional muito forte. E ela acaba ligando isso a toda promessa que alguém vai fazer para ela, a toda possibilidade de acontecer alguma coisa positiva. Então, às vezes, ela está indo num caminho e todas as respostas estão sendo, estão direcionando, estão indicando que vai acontecer aquilo que ela espera, mas ela nunca acredita nas fases. Ela nunca acredita que aquela indicação positiva significa que aquilo está indo na direção que vai acontecer. Então significa que a ansiedade dela nunca diminui. Ela tem uma resposta positiva, a ansiedade não diminui. Vem uma outra resposta positiva, ela continua ansiosa, ou a ansiedade aumenta. E ela nunca consegue abaixar esse nível de ansiedade, porque a ideia de frustração, de perder aquilo, ou de ser enganada, ou de ser que o esperado não aconteça de uma forma surpreendente, se mantém na cabeça dela e ela segue uma trajetória de ansiedade sem fim. Então, trauma e ansiedade tem essa conexão, é uma ideia que se construiu, que alimenta uma reação que de certo ponto é positiva para o ser humano, porque o prepara para o futuro. Mas quando ela é muito forte, ela é muito contínua, não cede, e ela é muito irreal, quer dizer, o indivíduo constrói uma ideia totalmente ilusória do futuro, aí está o problema. Então essa ideia acaba causando essa ansiedade que é prejudicial. E a solução é, primeiro, se eu tenho um sintoma de ansiedade muito forte, eu tenho que me medicar para me estabilizar. Mas depois, você tem que fazer uma terapia, você tem que se entender, você tem que voltar lá no trauma, fazer essa releitura, colocá-lo e deixá-lo lá, né? Fazer essa releitura e deixá-lo lá no passado para construir novas experiências e aí sim, tendo a sua ansiedade, que é benéfica, no seu lugar devido, fazer com que ela te ajude e não te prejudique. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou colocar aqui o vídeo que eu falei dos traumas, para vocês darem uma olhada nele. A gente vê na próxima. Um abraço e fiquem em paz.